Trump diz que acordo comercial com a China está feito. Trégua estabelece envio de terras raras e permanência de estudantes chineses em universidades dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na manhã desta quarta-feira que fechou um acordo com a China para manter a trégua na guerra comercial entre os países. Nosso acordo com a China está feito, sujeito só à aprovação final de Xi Jinping, presidente da China. É minha, disse Trump em publicação na sua rede social. Segundo o presidente norte-americano, a China fornecerá todos os imãs e terras raras necessárias, enquanto os Estados Unidos manterão o acesso de estudantes chineses às universidades do país. Trump também afirmou que os Estados Unidos estão cobrando 55%, e veja, irmãos, de 200%, 110% foi para 55% de tarifa, e a China vai pagar 10%, destacando que a relação entre os países está excelente. O anúncio se dá depois de uma reunião entre representantes comerciais dos dois países em Londres, na terça-feira. Em fala a jornalista, o secretário do Comércio norte-americano disse que a negociação foi construída para parar algumas arestas do Acordo de Genebra assinado em 12 de maio. Na ocasião, a China concordou em reduzir de 125% para 10% as taxas sobre os Estados Unidos, quem reduziu de 145% para 30%. Chegamos a uma estrutura para implementar o consenso de Genebra e o acordo entre os dois presidentes, disse. A ideia é que vamos voltar a conversar com o presidente Trump para garantir que ele aprove. Eles vão voltar e conversar com o presidente Xi, garantir que ele aprove. E se isso for aprovado, implementaremos a estrutura. Do lado chinês, o representante comercial Li afirmou que as conversas com o norte-americano foram profissionais, racionais, profundas e francas. Agora, olha isso daqui, irmãos. Terras raras. Apesar da redução tarifária, os Estados Unidos estão insatisfeitos com a restrição a compras de terras raras mineradas na China. Esses minérios são essenciais para a indústria automotiva e de energia. O país asiático concentra 70% da produção global de terras raras. Em abril, os chineses implementaram um sistema de licenciamento para exportação de terras raras, que está causando atrasos nas entregas desse material. A União Europeia também já se manifestou insatisfação com a prática. Os Estados Unidos impuseram restrições comerciais ao país asiático depois da assinatura do Acordo de Genebra. E aí veja que de 145% foi para 50% e de 125% foi para 10%. Agora, na minha visão, irmãos, o Trump foi aconselhado a voltar atrás e não mexer com a China. Eu acredito que a China está com uma carta na manga e eles estão trabalhando em unidade. E eu vou dizer algo aqui, você pode dizer que eu estou louco. Veja que na década de 90 o PIB brasileiro era superior ao PIB da China. O produto interno bruto do Brasil era superior à China. A China era um país de última classe. De repente, a China se transformou no laboratório do mundo. Se eu disser que, na minha visão, a China é uma empresa americana, talvez você não acredite, né? Porque nós somos doutrinados a compreender que a China é comunista e a China está mais capitalista do que qualquer outro país, tá bom? Quem trabalha dentro do regime lá ainda tem muita regalia. E eu vou dizer claramente que a minha visão é que a China é um laboratório da nova ordem mundial, vocês sabem disso. E você quer olhar para o mundo, o Brasil se transforma num laboratório, uma réplica da China,
com a regulamentação das redes sociais, muita coisa vai mudar. Então, veja bem, a China é o protótipo do mundo 2030. Eu falei aqui com vocês que a China está implementando aí o salário básico universal por causa da falta de emprego pela inteligência artificial. Então, assim, dura, né, do mundo e o mercado da BlackRock empresa americana com sede nos Estados Unidos, a maior empresa de ativo do mundo negociando dentro da China, mostra claramente nós temos a vanguarda o sangue de Jesus tem poder, irmãos. A gente não pode falar da China e do Lula. Dentro de poucos dias não vai mais poder falar mal da China e nem do Lula. Então, na minha visão, a China é uma empresa dos Estados Unidos, tá? Pode ser um absurdo que eu estou falando aqui, mas essa é a minha visão. E aí se cria uma rivalidade, muda um cenário, mas quem manda por trás é as mesmas cabeças. Outra coisa, irmãos, né? Quando a gente estuda história, você vai ver que a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi em 4 de julho de 1776. Quando você olha, irmãos, para a América também é um laboratório. A América também é um laboratório. Veja que a América, nós não podemos colocar a América perto da Europa, da Inglaterra. Por quê? A gente vê que quando você olha para o espaço que a Europa teve, são cidades e países milenares, e a gente tem um país que é mais novo que o Brasil, que é a maior potência do mundo. E a prova que os Estados Unidos também é um laboratório é que a Estátua da Liberdade é um presente da França. O que a gente entende? O que eu quero que vocês entendam? É que muitas das vezes a gente não compreende, não entende, mas existe um sistema por trás de tudo. Vocês compreendem o que eu estou falando? Um sistema assombroso. Então, na minha visão, a China é um laboratório dos Estados Unidos. E existe alguém que manda mais por trás de tudo. E assim como os Estados Unidos foi um laboratório da Europa. Então, nós estamos aí vendo que foi um recuo gigantesco, tá?